Olá, galera do terceiro ano, tudo bem? Então, olha só, esse vídeo eu preparei para orientar vocês sobre as atividades da apostila. Essas atividades vocês vão ter que enviar para mim por e-mail até o final desse mês, tá? Então eu vou falar sobre essas atividades, vou fazer também alguma explicação sobre o assunto do texto, tá? Vocês vão ver que essas atividades começa falando sobre a crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que foi isso? Olha, nós estudamos a Primeira Grande Guerra. Quando a Primeira Grande Guerra acaba, tá, os Estados Unidos começa a fornecer todos os produtos para a Europa, porque a Europa estava quebrada. Apesar dos Estados Unidos participar da guerra, ele não teve seu território atingido, né? Mas a Europa teve todo o território atingido. Então, a Europa precisava de vários produtos e os Estados Unidos foi fornecendo esses vários produtos para a Europa. Acontece que a guerra terminou em 1918. Quando chegou em 1929, ou seja, 11 anos depois, a Europa já estava se reconstruindo e deixa de comprar esses produtos dos Estados Unidos. Só que a produção dos Estados Unidos estava acelerada, seus depósitos estavam cheios. Então, os Estados Unidos não tem para quem vender esses produtos, uma economia muito rápida, muita gente investindo na bolsa de valores, querendo ganhar dinheiro, e de repente acontece a quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929. Então, os Estados Unidos quebra, literalmente quebra. As pessoas passam fome na rua, tá? A situação é tão grave que eles têm que pedir empréstimo, dinheiro para o governo, recebe até sopa na rua para poder sobreviver. Tá? Então, isso foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Uma superprodução industrial, a Europa deixa de comprar essa produção e a bolsa que todo mundo estava investindo acaba quebrando. Tá? Bom, então vamos às atividades. Se vocês olharem na página 70 da apostila de vocês, a apostila nova que vocês pegaram na escola, tem um gráfico. Nesse gráfico é só vocês observarem, tá? Tem uma porcentagem, tá? Que é os desempregados, tá? O eixo de desempregados e no eixo de baixo são os anos, né? Então vocês vão ver que no ano de 1929, 1930, deu um grande pico de desemprego nos Estados Unidos. Aí vocês vão responder a letra A e a letra B. Na página 71, tem uma atividade para você fazer uma pesquisa, que vocês podem olhar no livro, tá? No livro didático de vocês. No livro didático, está na página 78, capítulo 4. Então, vocês podem pesquisar lá para responder. Tá? É para fazer individual essa atividade 2 da página 71. Aí embaixo tem a crise de 2008, mas é só para ler o texto. É para ler o texto também da página 72, tá? O New Deal. O que foi o New Deal? Tá? Vocês vão ver nesse texto, mas vou explicar rapidamente para vocês. New Deal quer dizer novo acordo, novo contrato. Foi a maneira dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, sair da crise de 1929. O presidente Roosevelt, na época, ele fez um New Deal, ou seja, um plano econômico. O que esse plano dizia? Que o governo ia emprestar dinheiro às empresas, ia investir o capital do governo em obras públicas, saneamento básico, construção de casa para melhorar a vida das pessoas e gerar emprego, ia também investir em indústria de base, indústria de energia, ou seja, em petróleo, energia elétrica, ferrovias, portos, rodovias, e assim gerar dinheiro e facilitar a produção. Esse acordo New Deal permitiu que os Estados Unidos saísse dessa grave crise que foi a crise de 29. Tá? Então, embaixo na página 72, tem um QR Code, né? O QR Code eu já expliquei para vocês. É esse quadradinho cheio de detalhes que você com a câmera do celular você consegue ler, ou então você baixa um pequeno aplicativo, ele é leve, para conseguir ler o QR Code. Tá? E aí tem várias informações. Então vocês vão fazer a A e a B da 72. Na 73, tá? Você não precisa fazer aquele trabalho em grupo lá em cima não, tá? Você não precisa fazer. Aí embaixo, na 1.2, tem um quadro do Picasso. Esse quadro chama Guernica.
tá? Então vocês vão olhar esse quadro, vão interpretá-lo, tá? Para fazer a letra A, a letra B e a letra C, que já está na página 74. Na página 74 também tem um QR Code que vocês vão ver que fala sobre um outro pintor chamado Cândido Portinari, que é um brasileiro, tá? O Cândido Portinari, para quem não sabe, vocês podem até perguntar para a professora Rosinéia, o Portinari, esse brasileiro, ele é muito inspirado nesse outro cara do primeiro quadro, de Guernica, tá? Que era o Pablo Picasso. Tá? Então, vocês vão ver que esse quadro da página 73, que é a Guernica, ele tem tudo a ver com Hitler, com a Espanha e com a Segunda Grande Guerra. Tá? O que foi esse quadro? Esse quadro representa, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Esse quadro representa um bombardeio que foi feito na Espanha. Tá? O governo da Espanha permite que Hitler bombardeie a parte da Espanha, que estava havendo uma revolta, estava havendo uma guerrilha, né? As pessoas estavam contra o governo, e o governo da Espanha permite que o Hitler teste essas armas em Guernica, que era uma pequena cidade. Tá? Então o Pablo Picasso, ele vai lá e faz esse quadro para representar as atrocidades que foi esse bombardeio. Você pode ver que as pessoas estão em pedaços, até os animais estão com cara de desesperados. Estão vendo? Essa luz em cima aí pode ser uma luz realmente no quadro, cair no quadro, pode ser um olho, né? Ou pode ser uma bomba, depende da sua interpretação. Mas a professora Rosinéia eu acho que pode explicar melhor para vocês. Tá? Na página 74 começa o texto que fala sobre a Segunda Guerra, vocês podem ler. Na página 75 não precisa fazer essa atividade da 75. Na 76 tem 2 QR Codes. Vocês vão ler esses 2 QR Codes mais para informação. Não tem nada para fazer isso, mas eu gostaria que vocês vissem para vocês terem mais informações. Tá? Na página 77 é só para vocês observarem a imagem 1 e a imagem 2. Tá? A imagem 1 e a imagem 2, esse homem que está de terno elegante, esse mesmo homem que está com terno escuro com 2 polícias do meio. Tá? É o Luiz Carlos Prestes. A história dele é bem interessante. Eu aconselho vocês verem o filme Olga. Tá? Olga. É um filme brasileiro muito bem feito, que conta a história dessa mulher que está ao lado dele, na imagem 1. Olga Belinari. Tá? Então, assistam um filme que é bem legal esse filme. Na página 78, eu gostaria que vocês vissem também esses 2 QR Code, que é bastante informação. E aqui começa a falar, né? Está falando do Brasil, tá? Então tem a posse do Getúlio Vargas, tá? Vocês vão ver que a crise, a crise que ocorreu de 1929 muda a política do Brasil. Opa, mas professor, a crise de 1929 ocorreu lá nos Estados Unidos, que tem a ver com o Brasil. Olha, gente, até 1930 quem mandava no Brasil eram os fazendeiros de café. E o café era negociado na Bolsa de Valores de Nova York. Se a Bolsa de Valores quebra, os fazendeiros enfraquecem. Se os fazendeiros enfraquecem, permite que outra pessoa suba ao poder. E quem foi essa pessoa? Getúlio Vargas. Ele sobe ao poder num golpe, tá? Então, ele perde a eleição, não aceita essa derrota e sobe ao poder. Por que ele não aceita a eleição? Porque as eleições da época eram todas fraudulentas, tá? Então, havia muitas fraudes. Então, Getúlio Vargas vai lá, aproveita o enfraquecimento dos fazendeiros de café, por causa da crise internacional, e assume o poder. Tudo bem? Então, olha só, vocês vão ter o livro didático para pesquisar, a internet. Eu vou estar online também para poder tirar as dúvidas de vocês. Outra coisa, qualquer questão que vocês tiverem do Enem, vão lá, olha uma questão do Enem sobre história. Tem alguma dúvida? Manda para mim que eu faço um vídeo comentando para vocês. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês.